Noite de hoje, para a etapa 2, vamos para a nossa primeira aula da semana de ciências. Então, aqui eu vou estar dando orientações sobre o nosso resumo e sobre como responder a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, vamos lá, prestar atenção na apresentação da aula. Nosso tema é a importância da água. O quão importante é a água em nossa vida, né, gente? A água ela faz parte do nosso corpo, quer dizer, uma pessoa de 100 quilos, 70 quilos dela é água. Então você imagina aí, uma pessoa de 50 quilos tem 35 quilos só de água. E a água está em todo lugar, nenhum ser vivo sobrevive sem água. Então ela é importante para a nossa higiene, para preparar nossa comida, né? Para lavar a nossa louça, lavar a nossa roupa. A gente nem não existe vida, né? Não dá nem para se imaginar sem água. A gente sabe que se um dia a água acabar, é o fim de todas as espécies, seria o fim do mundo. Tá bom? Tá bom? Então, vamos observar nossa aula. Hoje em dia, como ouvimos que algumas regiões brasileiras estão sofrendo com a falta de água. Porém, não entendemos como nossas atitudes estão diretamente relacionadas com essa triste situação. O uso inadequado, a poluição e contaminação desse importante recurso natural poderão causar, em breve, graves problemas de abastecimento. E eu acredito que não é novidade. A gente vê sempre no jornal, né, em algum noticiário ali, acolá, que muitos lugares, né, padecem de água, sofrem com o problema da seca. Como no Nordeste, nós já sofremos muito em tempos anteriores. Muitas vezes o problema do desperdício de água inicia-se nas próprias empresas responsáveis pelos abastecimentos. A falta de manutenção na rede de distribuição faz com que vazamentos demorem muito tempo para serem percebidos, desencadeando uma grande perda de água potável. O que é água potável? É água própria para consumo. Entretanto, o problema maior inicia-se quando a água entra em nossas casas. A falta de consciência da população sobre a importância de economizar água faz com que hábitos inadequados sejam mantidos a todo tempo. Então, olha só, o maior problema está quando a água ela entra em nossa casa. A empresa pode ter problema, no caso em Piripiri, a responsável é a Gespisa. Às vezes tem problema de encanamento, né? Às vezes quebra cano, tubulações, eles demoram às vezes a ir consertar. Eu mesmo às vezes já aconteceu de eu ver minha rua ali praticamente alagada por tubulações, canos quebrados. E aquilo dói a consciência, né? Mas como ele diz aqui, a importância de economizar água faz com que hábitos inadequados sejam mantidos a todo tempo. Então a falta de consciência pode estar fazendo a nossa água estar se esgotando, tá bom? A seguir, listaremos algumas dicas importantes para que você comece a poupar água hoje mesmo. Primeira dica, e uma das mais importantes, tome banhos rápidos. Alguns autores afirmam que se você se ensaboar com o chuveiro desligado, é possível economizar cerca de 130 litros de água. Então, primeiro se molha, né? Na hora que está usando sabonete, a gente desliga o chuveiro, tá bom? Além de economizar água, economiza-se também energia elétrica. Isso nos lugares que a água é muito fria, que usa chuveiro elétrico. Então, também tem uma grande economia de energia, né? Não é o nosso caso. Outra dica, lembre-se sempre de fechar a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Então, gente, não deixar a torneira ligada, tá bom? Muitas vezes, não é porque você não está pagando a água da sua região que você pode consumir à vontade, do jeito que quer, não. Vamos ter consciência, gente. A água é para todos e essa água ela tem que ficar para as futuras gerações. Ela tem que estar adequada, tá bom? Tem que estar potável, tem que estar boa. Então a água do mundo está se esgotando, ela está se contaminando. Então
A água boa, própria para beber, gente, ela está ficando cada vez mais escassa. Terceiro, não limpe a calçada com água. Caso seja necessário, utilize baldes e opte por água que já foi utilizada, como a água da máquina de lavar. É uma dica. Reaproveitar a água. Então, às vezes, reaproveitar a água, né, do banho para usar como descarga também é uma boa. Outro, cuidado com as torneiras que ficam pingando. Estudos indicam que um pequeno pinga-pinga provoca a perda de cerca de 16 mil litros de água por ano. Então, você imagina uma torneirinha com pinga-pinga, ela pode levar a gastar em um ano 16 mil litros de água. Atenção aos vazamentos. Essa atitude, além de economizar água, evita danos ao imóvel. Gente, ó, vazamento. Sim, temos que ter cuidado com isso. Ao lado da minha casa, meu pai tem um outro terreno e ele ia instalar uma nova casa. Ele nem chegou a fazer a nova casa, mas aí ele chamou a Gespisa para irem lá instalar a água no terreno. E eu lembro que eles não tinham colocado logo o contador, ficaram de colocar o contador no outro dia. Só fizeram lá um jeito. E eu lembro que no mesmo dia, o cano de madrugada, o cano estourou. Aquele barulhão de água. E era tipo 2, 3 horas da manhã, né? Aí meu quarto fica bem do lado do terreno. Aí eu acordei, pai, tá vazando água. Aí eu lembro que eu ainda ouvi assim em casa comentando assim, ah, mas deixa, não tá contando. Né? Aí eu, não vamos pagar. Porque não chegou o contador. Gente, mas minha consciência não deu. Eu fui lá e fechei. Eu não consegui dormir sabendo que aquela água estava sendo desperdiçada, viu? Então não é porque você está pagando ou não que você vai desperdiçar. Outra, fique atento à descarga e se esta não está desregulada. É importante também evitar apertar o botão por um longo período de tempo. Então muitas vezes muitas vezes sua descarga pode estar com problema e demandando aí uma grande quantidade de água desnecessária, fica vazando. É bem comum vazamento de água na descarga. Então tomar cuidado com isso. Outro, ao encher a caixa d'água, tome cuidado para que ela não transborde. Então, ter cuidado com a bomba da sua caixa d'água. Outro, ao lavar a louça, primeiro procure retirar o excesso de sujeira e somente depois ligue a torneira. Então, tenta tirar primeiro o grosso de tudo, né? A gordura, a sujeira toda, para depois, né? Você utilizar a água, ensaboar e ficar, né? Evitar de ficar com a torneira ligada. Outro, evite lavar uma peça de roupa por vez. O ideal é juntar várias peças para que a máquina seja usada sem desperdício. Ou, né? Ficar lá a gente sabe, gente, que lavar de peça em peça, objeto por objeto, gasta mais água. Então vamos juntar um pouquinho para fazer tudo de uma vez e economizar água. Outro, utilize água das chuvas para molhar as plantas e escolha sempre o horário da manhã ou à noite, pois nesses horários a água não evapora rapidamente. Quer dizer que a planta pode ficar bem mais tempo com água quando você coloca pelos horários da manhã ou da noite, né? À tarde é mais fácil evaporar. Outra, lembre-se de que apesar dos dias secos e da falta de água, você também exerce influência na disponibilidade da água. Atitudes conscientes são fundamentais para garantir que a água de qualidade continue disponível. Então, depende de nós também para que a água de qualidade permaneça por muito tempo. E a nossa atividade de hoje é o seguinte: primeira questão, por que devemos cuidar da água em nosso planeta? Então, por que nós devemos cuidar? Para que ela o quê? A gente quer que ela falte. Então a gente vai botar aí por que devemos cuidar da água em nosso planeta. A gente não quer que ela falte, né, gente?
e também ela tem muita serventia. Então vamos colocar isso aí na primeira, tá bom? E a última questão, que atitudes você toma ou começará a tomar para cuidar da água em sua comunidade para que nunca falte? Numere no mínimo 10 atitudes. Então já coloquei aí várias atitudes que a gente pode tomar para cuidar da nossa água, para economizar água. Então vocês podem estar enumerando aí. Eu quero pelo menos 10, tá? 10 atitudes para economizar água. Coloquei acho que mais de 10 aí anteriormente. Então, nossa aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para estar orientando vocês. Uma ótima noite.